Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, nessa quinta-feira, dia 20, nós vamos refletir esse belo evangelho de Marcos, capítulo 8, o diálogo de Jesus com seus discípulos e a pergunta que ele faz: quem sou eu para vós? Então, uma reflexão que vale a pena a gente trazer para a nossa vida. E não esqueça, desejar de dar o seu gostei, o seu like para esse vídeo e também compartilhar com a sua comunidade. Vamos então iniciar a nossa proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito, e em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa passagem que Jesus faz uma pergunta fundamental e muito importante. Quem dizem os homens que eu sou? Uma pergunta que reflete como as pessoas enquadram Jesus, veem Jesus. E, na verdade, as pessoas reduziam Jesus a uma categoria meramente humana, pois comparam ele a João Batista, que era humano, a Elias, que era humano, ou um dos profetas, que eram todos humanos. Então, uma categoria muito reducionista, digamos assim. Isso nos desafia a nós pensarmos e questionarmos como nós enxergamos Deus em nossa vida. Será que nós reduzimos Jesus apenas a uma figura que corresponde às nossas expectativas pessoais? Será que ele é só isso ou será que ele deveria ser mais do que isso em nossa vida? Mas então Jesus ele avança fazendo uma pergunta pessoal para seus discípulos. Entre aspas, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro dá uma resposta muito interessante: tu és o Messias. Aqui uma resposta fundamental diante de uma pergunta essencial. Então, uma resposta que Pedro dá iluminado, né, pela luz divina nesse momento, que Jesus de fato é o Salvador prometido por Deus. Porém, é uma resposta parcial, porque Pedro ele não entende a profundidade da missão de Jesus. Tanto que a gente vai ver nesse texto, né, uma certa incompreensão de Pedro, quando Jesus começa a revelar certas coisas. Então, aparece aqui o caminho da cruz. Jesus ele começa a explicar que o Filho do Homem deve sofrer, deve ser rejeitado, vai morrer e também vai ressuscitar. Assim vai cair por terra aquela ideia do Messias político, do Messias glorioso, enfim, que os fariseus acreditavam também, os próprios discípulos acreditavam nisso, mas isso já caiu por terra nesse momento, porque é uma revelação de Cristo. E é claro que Pedro cria uma resistência diante disso, ele não quer aceitar essa revelação. E ele tenta até dissuadir Jesus a não pensar dessa maneira, a não pensar essas coisas ruins. Na cabeça de Pedro é uma coisa muito ruim. E aí Jesus dá uma resposta dura para ele: vai para longe de mim, Satanás, entre aspas. Ou seja, tem uma lição muito dura aqui, mas muito clara para nós. Às vezes seguir a Cristo em nossa vida vai envolver o sacrifício. Servir a Cristo em nossa vida, muitas vezes não vai se confundir com a busca de conforto, de sucessos terrenos, mas a gente vai ter que aceitar a cruz em algum momento da nossa caminhada. Não significa buscar, né, a comodidade. Seguir a Cristo não é isso. Onde Cristo está mostrando, portanto, um outro caminho que eles sequer imaginavam, mas esse era o caminho. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí Jesus começa a mostrar uma nova realidade do discipulado. Bem, essa repreensão de Jesus mostra também a diferença entre o pensamento humano e o pensamento de Deus. Veja como que Deus ele vê as coisas de um outro jeito completamente diferente do nosso. Pedro, ele age com lógica humana, é claro, natural, está dentro da lógica dele, né? Agir de acordo com o pensamento humano, mas é um pensamento limitado que ignora um plano maior, né? Então, essa é a tentação, infelizmente, na nossa vida, porque a gente às vezes quer moldar Deus às nossas próprias ideias. A gente tem que evitar isso.
Nós não podemos modelar Deus às nossas expectativas, aos nossos desejos, ao invés de compreender a sua vontade, que às vezes vai ser dura, vai ser uma vontade revelada assim, no meio de um desafio para nós, no meio de uma caminhada complicada, complexa na nossa vida, mas Deus vai revelar a sua vontade. E às vezes a gente vai precisar de muita luz para compreender o que Deus está querendo dizer para nós. Claro que existe um convite à conversão aqui também para cada um de nós, porque essa passagem está nos convidando a examinar a nossa fé. Como é a nossa fé, a nossa relação com Cristo? Quem é Jesus para nós, afinal de contas? Viver conforme a vontade dele, a vontade de Cristo, vai implicar muitas vezes fazer renúncias, aceitar a dor, aceitar contradições. Será que a nossa fé está preparada para isso? Será que somos maduros na nossa fé o suficientes para aceitar esse desafio quando Deus nos revelar que vai ser esse o caminho? Será que estamos preparados ou pelo menos nos preparando para isso? Bem, enfim, nós somos chamados a negar a nós mesmos, tomar a cruz. A gente sabe que isso aparece claramente lá, abre aspas, em Marcos 8, versículo 34. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E assim a gente tem que renovar o nosso olhar e ver além das aparências. Porque, na verdade, a fé ela vai exigir conversão real, concreta e sincera. Deixar de lado a conveniência humana, porque é muito conveniente a gente ficar no padrão humano, e pensar como Deus, porque o caminho da cruz, embora desafiador, é o que vai conduzir à vida eterna. É o caminho da cruz. Com sacrifício, às vezes com dor, com paciência, enfim, passo a passo nós vamos caminhando na nossa vida. A gente deve testemunhar Jesus não só com palavras, por mais bonitas que sejam as palavras, não deve se testemunhar Jesus só com palavras, mas por uma vida marcada pelo amor, uma vida marcada pela humildade, uma vida marcada pela obediência. Podemos olhar a vida dos santos, porque eles nos ensinam. A vida dos santos é um livro aberto, onde a gente percebe todo esse caminho que eles fizeram, aceitando a cruz, aceitando o desafio, aceitando o sofrimento, aceitando contradição, aceitando às vezes injustiças, perseguições, mortos muitas vezes, naqueles coliseus romanos, mortos ao longo da história, porque estavam testemunhando a verdade, a justiça, a sinceridade, enfim. Quer dizer, fazendo a vontade de Deus, que é o que a gente tem que aprender na nossa vida. É um aprendizado, na verdade, tem que ter muita oração na nossa vida, muita conversão. Não deixe a sua vida de oração, porque é pela oração que você vai caminhar para essa conversão sincera para Deus. Vamos pedir a bênção de Deus agora, nesse momento, para encerrar a nossa reflexão. Não deixe de compartilhar esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos, o Senhor nos acompanhe.